Fala pessoal, eu sou Matheus Moura, teólogo e pastor metodista livre, e esse é o meu canal, onde nós falamos sobre Bíblia e teologia. Nós vamos começar aqui no canal uma série de vídeos que se chama Uma Resposta Longa e uma Resposta Curta. Para várias perguntas eu vou dar duas respostas, uma longa e uma curta. Mas como nesses vídeos eu vou falar muito sobre ortodoxia, eu queria antes fazer um vídeo explicando o que é ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia no geral? Nós ouvimos falar muito sobre essa palavra em muitos ambientes. Quem é economista já ouviu falar sobre economista ortodoxo e economista heterodoxo. Quem é cristão já ouviu falar dos cristãos ortodoxos, que se refere a uma igreja específica ou a um conjunto de igrejas específicas lá no Oriente, que na realidade atualmente está presente no mundo todo. Mas o que significa ortodoxia? A palavra em si. Ela tem uma raiz grega, o seu radical vem do grego. Ortos significa correto e doxia significa posição, doutrina ou opinião. Então, em resumo, nós poderíamos dizer que o que significa ortodoxia é a doutrina correta, é a visão correta, é a opinião correta. Quando eu estiver falando a respeito de ortodoxia bíblica, significa que eu me situo como teólogo entre os teólogos que são ortodoxos, ou seja, aqueles que entendem que a Bíblia não é um livro comum, mas é um livro cujo seu autor é tanto divino quanto humano. E por quê? Nós consideramos um autor tanto divino quanto humano? Porque a Bíblia foi escrita por seres humanos, mas estes seres humanos estavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o que faz da Bíblia inerrante e infalível, não comete erros e jamais falha. Qualquer outro teólogo que questione essas afirmações que eu fiz vai se situar entre teólogos liberais ou teólogos heterodoxos. E da onde nós tiramos essas coisas? Elas podem ser depreendidas da própria leitura bíblica. A Bíblia é um livro muito fácil de ser compreendido dentro do seu sentido natural e nas questões essenciais. Porque ela conta uma história. É a história do ser humano sendo criado, do ser humano se afastando de Deus e do ser humano se reconciliando com Deus. Ela conta a história da redenção. Ela é toda construída em torno da chegada de um Messias que vem para salvar a humanidade do pecado e da perdição, que é estar longe de Deus. Então, quando um teólogo é ortodoxo, ele entende que a Bíblia tem um sentido muito simples de entender e que ela tem um sentido original, ou seja, o autor quis dar a ela um sentido original e nós lemos tentando buscar essa interpretação real ou esse sentido original. Porque eu posso dizer que nas questões essenciais a Bíblia é muito simples, até uma criança pode entender. Eu gostaria de citar alguns textos e perguntar a vocês se alguém tem dificuldade de entender esses textos. Vou dar um exemplo. O texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou Atos 16:31 que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou ainda Romanos 10:9 que diz, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. São textos muito simples de entender. E todos aqueles textos que estão relacionados à salvação do ser humano, à necessidade que o ser humano tem de Deus, eles são muito simples de entender, porque este núcleo, que é o essencial para a fé, precisa ser acessível e está acessível nas Escrituras. É verdade que vão ter outros textos que precisarão de um aprofundamento, que precisarão de um estudo mais detalhado e que são razões de disputa até hoje. Mas no essencial, a Bíblia é muito simples de compreender, é muito simples de ser lida e é o suficiente para que alguém alcance a salvação da sua alma através da fé na palavra de Deus que está escrita. Quando nós falamos de ortodoxia bíblica, estamos falando disso. É necessário crer que a Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por homens, que ela não pode errar, que ela não irá falhar e que
nós devemos buscar lê-la de acordo com o seu sentido natural. Ou seja, se o gênero textual que nós temos em um texto bíblico é narrativo, nós entendemos aquilo como uma narrativa literal. Se o texto é uma parábola, nós entendemos e o lemos como parábola. Se um texto é normativo, ou seja, uma série de normas, nós entendemos aquele texto como um texto normativo. E assim buscamos compreender o sentido que Deus quis dar ao texto e o que ele quis nos ensinar com aquilo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e Deus abençoe a sua vida.